A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável ao recebimento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados por tentativa de golpe de Estado. E o ministro Alexandre de Moraes já deu sinal verde para o avanço do processo. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro, direto para Brasília. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo, bom trabalho. Oi, Tiago, dia movimentado no Judiciário. A gente vai atualizar então como vai ficar a partir de agora os próximos dias. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Hoje, logo cedo, o Procurador-Geral da República havia então tomado uma decisão de rejeitar as contestações dos advogados, das defesas que se manifestaram nas últimas semanas em relação a essas denúncias envolvendo uma tentativa de golpe aos atos do 8 de janeiro. Inclusive a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que também está neste núcleo 1, ao lado de outros militares, assessores e auxiliares também de Jair Bolsonaro. Além disso, o Procurador-Geral da República também disse que o ministro Alexandre de Moraes estava apto, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal estava apto para julgar este caso, que quando esses denunciados acabaram se envolvendo em toda essa história, nos atos do 8 de janeiro e um planejamento, ele já ainda estava ocupando um cargo no governo. Disse também que reconhece, ou seja, firmou o acordo de delação de Mauro Cid. Havia algumas incertezas em relação a esse acordo, a esta delação, que também houve uma solicitação através desses advogados para anular essa delação de Mauro Cid, o que o procurador acabou rejeitando. Isso acabou rendendo muito, até mesmo aqui nos corredores do Congresso, enquanto uma sessão do Congresso Nacional estava em andamento. O senador Carlos Portinho, aliado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, disse ter recebido com um certo estranhamento com a velocidade desta denúncia e também a resposta após as defesas se manifestarem na última semana. Ele conversou com jornalistas, vamos ouvir o que ele disse. O cidadão deve se espantar, aquele que tem um processo na justiça, porque eu que sou advogado, e ver um juiz despachando aos sábados, aos domingos, atos sendo praticados no final de semana ou com tanta brevidade, não é a cara do nosso judiciário. Quem recorre ao judiciário sabe que a justiça não só tem os seus prazos legais, que tem o seu tempo de maturação, inclusive, de estudo, tanto por parte de um lado ou de outro, que litigam numa causa. Eu sou advogado de contencioso, sei bem disso, e tem um prazo que a gente gostaria que fosse um prazo mínimo, mas infelizmente os prazos de tramitação dos processos na justiça para o cidadão comum, né, são bem morosos. Há causas há mais de 10 anos, por exemplo, que estão paradas no próprio STF, né, e por conta disso há um certo estranhamento, né, uma rapidez que muitas vezes se apressa inimiga da perfeição, né, ou então parece que é um jogo combinado. Logo na sequência, o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento com a turma do STF, a turma número 1, que é lá na primeira turma, na verdade, aí essa discussão acabou chegando para o ministro Zanin. O ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, acabou então agendando este julgamento, que vai iniciar no dia 25 de março, com 2 sessões já no dia 25. Uma que vai iniciar às 9h30 da manhã e a outra ainda no dia 25, que vai iniciar às 2 da tarde. Na sequência, no outro dia, no segundo dia já de julgamento, às 9h30 da manhã. Isso foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, que o núcleo 1 seja julgado então na primeira turma já no dia 25. Esse núcleo número 1, ele inclui o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, inclui também Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Mauro Cid, General Augusto Heleno e outros militares que foram citados e que foram denunciados. Então, hoje, nesta quinta-feira, teve essa celeridade, liberando para julgamento e também já marcando para o dia 25 de março 2 sessões e a última sessão às 9h30 da manhã do dia 26. Nas redes sociais, entre os aliados de Jair Bolsonaro, várias manifestações e a defesa também acabou se manifestando hoje durante o dia, logo após o procurador rejeitar estas contestações das defesas.
Tiago. Pois é, Bruno Pinheiro, então as manifestações políticas também, a marcação do julgamento na primeira turma, dia 25 de março. Você volta daqui a pouquinho, até mais tarde. Bom, Cristiano Vilela, para primeiro traduzir a questão jurídica disso, primeira turma, a partir do dia 25 de março, ao que tudo indica, a análise não será em plenário, apesar dos pedidos das defesas dos envolvidos. De qualquer forma, como que se desenrola o processo, a análise no Supremo a partir de agora? Pois é, Tiago, nós tivemos essa manifestação da Procuradoria-Geral da República que pontualmente rebateu cada um dos argumentos, dos principais argumentos que foram trazidos pelas defesas dos denunciados. Então, a Procuradoria fez uma peça bastante didática, enxuta, atacando ponto a ponto, e a tendência é que essa manifestação da Procuradoria-Geral da República seja acolhida pela primeira turma, até porque um dos pontos que estão sendo levantados e contra os quais se posicionou a Procuradoria-Geral da República é justamente contra o pedido que foi feito para que o processo fosse ao pleno e não à primeira turma. E o entendimento da Procuradoria vai na linha da jurisprudência e do regimento interno do STF, no sentido de que a competência seria da turma e não do plenário. Então agora, uma vez vindo aos autos esse parecer, já está estabelecido aí data pronta para daqui cerca de 10 dias nós termos o início do julgamento, e aí sim, o julgamento pela turma julgamento que vai não definir o caso, mas que vai acolher ou não para aí sim iniciar efetivamente o processo penal. Pois é, Dora, são dois pontos, né? Primeiro, toda a reação política, né, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e saber o tempo que esse julgamento vai demorar. O Bruno fala dessas sessões, mas as sessões da primeira turma, essa análise inicial, e é saber se isso demora muito ou pouco. Isso a gente discutiu já lá atrás, assim que a denúncia foi oferecida. Olha, o que aconteceu hoje foram ações esperadas, mas chama atenção realmente a rapidez e o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais acusados por tentativa de golpe de Estado sofreram 3 derrotas consecutivas no mesmo dia, né? Primeiro, a manutenção da denúncia pela PGR, depois a liberação do caso para a turma e depois a marcação da data, tudo isso no mesmo dia. Agora, o tribunal já tinha avisado, já tinha manifestado essa intenção de fazer isso com rapidez. Eu que duvidava, porque tomava como referência o julgamento do Mensalão, que levou anos entre a denúncia e o julgamento, já estou mudando de opinião, já estou vendo que o tribunal realmente está disposto a votar, a concluir esse julgamento neste ano. Agora, a denúncia obviamente vai ser aceita, todo mundo sabe disso, aí os acusados viram réus e resta principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, a gente fala dele porque é o personagem principal, né? 2 frentes. No tribunal, evidentemente, vão tentar postergar isso porque uma eventual condenação nesse ano torna o ex-presidente inelegível definitivamente, tá certo? E a outra frente é o projeto de anistia lá no Congresso, que ganha corpo, vem ganhando corpo, talvez não abarcando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de qualquer maneira é um precedente e isso já preocupa o governo. O ex-presidente fala que o processo está andando na velocidade da luz. E rapidamente, Vilela, existe ainda a chance dessa discussão ir para o plenário? Olha, até pode existir. Na verdade, isso tudo eventualmente vai ser decidido, o acolhimento desses pontos ou não, vai ser decidido nesse julgamento, nessa sessão que nós vamos ter agora a partir do dia 25 de março, onde eventualmente a própria turma do STF pode reconhecer a inconstitucionalidade da sua apreciação ou reconhecer os argumentos trazidos pelos denunciados e fazer realmente o pedido para que vá ao plenário. Agora, por todos os sinais que já foram lançados nesse caso e pelo próprio regimento interno, pela jurisprudência recente do STF, essa mudança é praticamente impossível. E, Dora, só acrescentando, as discussões no Congresso Nacional sobre anistia e tal, com a tramitação, com a análise de tudo isso pelo Supremo, será que o Congresso se enfraquece? Os defensores, obviamente, do ex-presidente
terão mais dificuldade, porque muitos falam que eles já conseguiram todas as assinaturas, outro grupo diz que não é assim necessariamente, mas como que isso interfere no trabalho do Congresso? Olha, claro que interfere, mas não dá para saber se para o bem ou para o mal, né? Se para enfraquecer ou para fortalecer, porque uma vez começado o processo, pode até fortalecer esse movimento de anistia, porque pode criar aí um sentimento de que o ex-presidente deve ser perdoado, e por outro lado também o andamento do processo, com a exposição do caso, com tudo contado outra vez, com as provas sendo exibidas, também pode enfraquecer. Agora vamos lembrar que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, outro dia mesmo disse: anistia não é uma preocupação, um assunto algo parecido. A frase era assim: não é um assunto que interesse a sociedade no momento. Pode ser que ele venha mudar, dependendo da correlação de forças lá dentro. Então, agora, eu acho que é prematuro a gente ainda apostar se isso enfraquece ou se isso fortalece a anistia. E para você, Vilela, de que forma isso pode interferir nos trabalhos do Congresso, as análises dessas discussões? Olha, é algo que sempre que surge algum tipo de decisão que possa ter uma influência significativa com algum dos campos principais da política, isso seguramente reverbera do ponto de vista do parlamento, reverbera diante da correlação de forças. Então, é natural que, havendo alguma decisão que acabe sendo muito dura ou que, de alguma forma, aponte mais claramente para Jair Bolsonaro, por exemplo, que é a figura central, é natural que isso venha a repercutir e que, eventualmente, os defensores de um lado e os opositores de outro aproveitem essa situação para fortalecer as suas teses, para jogar para o seu público, e de alguma forma nós vamos ter um período aí realmente onde cada passo do que acontecer no judiciário vai repercutir, vai reverberar no legislativo.